Olá, querido, olá, querida, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Já aproveite, deixe o seu like aí, se você gostar do vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, marque aí no sininho para que você receba todas as notificações. E quando a gente postar um vídeo novo, você possa receber a notificação. E tá podendo ter acesso aos nossos estudos, às nossas mensagens. Bem, amados, hoje eu queria primeiro dizer uma coisa importantíssima aqui, né? Que todos nós já sabemos. Deus é amor e que Deus nos ama. Nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês hoje é: Deus odeia alguma coisa? E aí eu queria, antes de mais nada, orar. A gente vai falar com Deus nesse momento e na sequência a gente vai estar destrinchando essa questão. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por mais essa oportunidade, te agradecemos porque é um privilégio poder compartilhar da tua palavra com os meus irmãos, com aqueles que vão estar assistindo esse vídeo. E para mim também, Senhor, me sinto muito grato de poder estar aqui dividindo um pouco de conhecimento com os meus irmãos e, de certa forma, aprendendo ainda mais. Continua falando comigo, continua falando com todos aqueles que vão estar assistindo o vídeo, abençoa cada irmão meu em Cristo, é o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, Deus odeia alguma coisa? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 6 do livro de Provérbios e a gente vai estar lendo do versículo 16 ao 19. A palavra de Deus diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. E aí ele começa a listar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, o homicídio, né? O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e aí a 7ª, e o que semeia contenda entre irmãos. Hoje a gente vai estar se atendo à primeira delas, que no versículo 17, que a gente acabou de ler agora, diz olhos altivos. Em outras versões vai falar sobre orgulho, sobre aquele que é orgulhoso, né? Ou aquele que se acha melhor do que as outras pessoas. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde cada vez mais as pessoas que detêm conhecimento, que são estudiosos, que conhecem alguma coisa, aproveitam para se sentirem melhor do que os demais. A realidade é que a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser orgulhosos. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Primeiramente, se você puder abrir agora, se não puder, no momento que você tiver a oportunidade, abra a sua Bíblia no capítulo 12 de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, e a gente vai fazer a leitura. Tá? Isso aqui é um relato de Paulo, e a gente vai ver que Paulo, tendo as experiências que teve com o Senhor, tinha vários motivos para se orgulhar, tinha vários motivos para dizer que ele era diferente, que ele tinha um relacionamento mais profundo, de maior intimidade com Deus, mas em momento algum ele ousou fazer isso. E a gente vai entender que, na verdade, o que o Senhor deseja é que nós sejamos pessoas humildes, que a gente possa ter consideração uns para com os outros, independente do nível intelectual, independente do nível de conhecimento, porque em nada nós somos melhores uns do que os outros. A gente sabe o nosso destino, todos nós, é o mesmo destino, todos nós vamos para o mesmo lugar. Vai acontecer conosco o que acontece com qualquer outro ser humano, então não temos nenhum motivo para nos orgulharmos e acharmos que somos superiores ou melhores
uns do que os outros. A palavra de Deus, em várias ocasiões, em várias circunstâncias, vai nos fazer menção e nos vai ensinar que nós precisamos, inclusive em algumas situações, Paulo vai declarar que a gente possa considerar o nosso irmão superior a nós mesmos, justamente para que a gente não venha a se orgulhar. E Paulo, né, foi um homem que escreveu 2 cartas aos Coríntios. Ele, na primeira carta, puxou muito da igreja de Corinto, porque havia muitas dissensões, havia muitos pecados, muitas coisas estavam acontecendo no meio da igreja. Então Paulo, ele chama a atenção da igreja, mas mesmo ele tendo sido ali um líder, mesmo ele sendo aquele que puxou da igreja pelo fato dela estar no erro, dela ter pecado, em momento algum ele se sentia superior aos irmãos de Corinto. E a gente vai ver isso traduzido aqui na história que ele vai relatar no capítulo 12 de 2 Coríntios, onde ele começa dizendo o seguinte: não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Ele já começa dizendo que não tem motivo nenhum para se gloriar, não tem nenhuma dúvida de que ele não tem motivo para se gloriar e que ele vai passar as visões do Senhor. Porque Paulo tinha uma convicção. E que convicção era essa? Paulo tinha a convicção de que era importante ele relatar aquilo para os irmãos, primeiro para ensiná-los a compreender que eles também precisavam ser humildes e mostrando para eles que em momento algum ele se achava melhor do que aqueles irmãos, porque ele está ali escrevendo que em breve gostaria de revê-los e gostaria de ser bem recebido e também gostaria de chegar numa condição de poder receber bem a igreja de Corinto. Dando sequência na leitura, no versículo 2 ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou o que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti. Em outras versões, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Tornei-me tolo em gloriar-me, vós me compelistes, porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas, poderosos feitos. Pois, em que éreis inferiores a outras igrejas, exceto que eu mesmo vos não fui um fardo? Perdoai-me neste erro. Eis que pela 3ª vez eu estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu muito alegremente gastarei e me deixarei gastar por vós, se
mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas sendo astuto, vos tomei com astúcia. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Eu exortei Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos no mesmo espírito. Não andamos no mesmo espírito. Não andamos nos mesmos passos? Novamente pensais vós, que nos desculpamos convosco. Nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação. Porque temo que quando chegar, não vos acharei como eu queria, ou quereria, e que não sereis encontrado por vós como quererias. Que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos. E quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da imundícia, fornicação e lascívia que cometeram. Olha que coisa profunda essa leitura, né? Paulo, ele claramente começa relatando uma visão que ele teve, um arrebatamento que ele próprio passou, e que ele aqui trata na terceira pessoa, né, como se fosse outra pessoa, mas justamente por isso ele diz o seguinte: olha, eu vou contar para vocês, né, o sonho que eu tive, ou a visão que eu tive, o arrebatamento pelo qual eu passei, mas eu estou mencionando que esse que passou pelo arrebatamento, ele é digno de alguma glória, de se gloriar, porque ele experimentou coisas maravilhosas. Porém, como ele mesmo relata no início, ele diz: não sei se no corpo, se fora do corpo, não posso dizer, Deus o sabe. Porque, na verdade, quando ele foi elevado ao terceiro céu e pôde ali contemplar no paraíso, né, provavelmente coisas tremendas, que ele diz que ao homem não é lícito falar, não era ele, Paulo, no seu corpo, mas era Paulo em espírito. Então ele diz na terceira pessoa, justamente porque não era ele no corpo. Então ele fala assim, quando eu estiver convosco, eu não tenho nada pelo qual me gloriar, porque eu sou homem como vocês, de carne como vocês. Mas esse que teve ao terceiro céu até teria alguma coisa para se gloriar, e dele eu me glorio, por ter tido essa experiência. Porém, de mim mesmo não tenho razão nenhuma para me orgulhar, para me gloriar. E é sobre isso que a gente vai falar explicitamente nesse momento. É muito profundo, porque Paulo, ele a todo tempo, ele diz isso, que ele não tem nenhuma razão para se gloriar, para se orgulhar. A gente vive numa sociedade hoje, irmãos, que é difícil demais, porque, como eu disse, a gente vê pregadores, pastores, líderes, que ao invés de se colocarem na mesma condição do pecador, muitas vezes se coloca como superior, se coloca como sendo melhor. Temos visto pregadores se perderem, cada vez mais, passar vergonha. Recentemente eu ouvi um vídeo em que alguém dizia o seguinte, que hoje em dia a gente não vê mais os nossos pastores, sendo as coisas que falam sobre eles sendo coisas positivas. A gente só vê notícias ruins. Antigamente você via, sair noticiários de que houve um avivamento, de que uma cidade foi transformada, de que uma nação foi transformada. Hoje em dia, queridos, você dificilmente ouve isso, principalmente nas mídias, nas grandes mídias. Você não escuta falar mais sobre essas coisas, você só escuta denúncias sobre o pastor que está roubando, ou sobre líderes religiosos que estão se envolvendo em situações ilícitas. Infelizmente é o que a gente tem visto. Porque essas pessoas, elas estão cada vez mais altivas, cada vez se achando mais próximas de Deus, cada vez se achando melhor do que os outros, e elas acham que podem fazer o que querem e que nada vai acontecer, porque elas são as tais. E a realidade é clara, que
Paulo, tendo a experiência que teve, ele fala assim, ó, eu tenho orgulho, sim, desse homem que foi até o terceiro céu, que foi até o paraíso, mas de mim mesmo, terreno, o homem no corpo, não tenho motivo algum para me gloriar. E é nisso que a gente precisa, é isso que a gente precisa aprender na nossa sociedade que a gente vive hoje, que independente do teu nível social, independente do teu conhecimento, você precisa ser humilde, você não pode se orgulhar, porque é uma das coisas que Deus odeia, que Deus aborrece, né? É o orgulho. Vou ler aqui uma coisa, ó. Orgulho, Deus abomina olhos altivos porque ele sabe quão ridículo é quando uma pessoa pensa ser melhor do que outras. Aos olhos de Deus, todos têm valor igual. Né? Pode vir aquela pergunta, Deus ama mais um do que a outro? Não, a palavra de Deus é muito clara. O próprio Jesus vai dizer que ele não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença entre pessoas e pessoas. Deus ama a todos igualmente. Deus não ama o pecado. E um dos pecados do qual nós estamos tratando hoje é a questão do orgulho. Nós precisamos quebrar esse orgulho, deixarmos de achar que somos melhores uns do que os outros. Estamos todos perante Deus na mesma condição, independente inclusive das suas experiências. Você pode falar como Paulo, olha, já tive experiências, eu próprio, eu já passei por experiências tremendas, eu já tive uma experiência de arrebatamento com o Senhor também, e vi coisas tremendas, né? Experimentei muitas vezes o poder de Deus sobre a minha vida, mas irmãos, me encontro na mesma condição de qualquer um outro pecador, porque tenho minhas falhas, tenho minhas mazelas. E Paulo vai ser muito enfático aqui, muito claro. Ele vai dizer, olha, para que inclusive eu não me gloriasse, Deus me deu um espinho na carne. Então, queridos, todos nós temos falhas, todos nós temos pontos fracos. Não adianta você achar que você é melhor do que você. Pode ser melhor aqui, pode ser melhor ali, mas em outra ocasião, em outra situação, você não vai ser melhor do que a outra pessoa. Então, a gente precisa se equilibrar e entender que nós estamos todos diante de Deus no mesmo nível, no mesmo patamar, que não há nenhuma diferença. E aí Paulo vai falar sobre essa questão, ó, para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. É exatamente assim, quando Deus vê que a gente está querendo subir demais, aí, ó, é o que a palavra de Deus nos diz, né? Vou usar um outro termo, a soberba, que também não deixa de ser orgulho, né? A soberba é exatamente isso, a gente se acha melhor e aí a pessoa começa a se exaltar e achar que ela sabe mais, que ela tem mais conhecimento do que o outro, que ela pode fazer melhor do que o outro. E aí o que diz a palavra de Deus? Né? Que a soberba precede a ruína. É exatamente assim. E o que acontece muito na nossa sociedade hoje é exatamente isso. Líderes, pastores que se exaltam acima dos demais, que se acham melhores do que os outros. E aí, quando Deus tira a mão, quando Deus deixa sozinho, aí saem as notícias. Pastor se envolve em violência contra a mulher. Pastor comete adultério. Pastor envolvido em falcatruas. Pastor estava dando golpe nos irmãos e pegando o dízimo para fazer coisas pessoais. E por aí vai. Eu estou falando de coisas simples, mas a gente sabe desses que estão envolvidos no meio político, que, né, envolvido em corrupção. Infelizmente. Por quê? Porque se orgulharam, porque se exaltaram acima dos outros, achando que são melhores, que detêm o conhecimento. Quantos pastores e líderes religiosos, né, líderes cristãos que têm se perdido, né? Recentemente tem havido um grande debate sobre um jovem pastor que começou o seu ministério numa determinada igreja, depois ele fundou sua própria igreja, a igreja é muito grande, ele lidera bastante jovens, mas ultimamente tem falado
umas bobagens enormes nas redes sociais, tem falado coisas que não condizem com uma vida cristã, inclusive menosprezado Deus, achando que nós somos iguais a Cristo e nós não chegamos nem perto de Jesus, né? Achando que Deus não está no controle das coisas, enfim, né? Então, que a gente possa aprender com Paulo na circunstância que ele viveu, chegando até o paraíso e ainda assim, quando foi falar aos irmãos, fala de forma humilde, querendo se igualar com eles e dizendo que para ele era muito mais importante quando ele chegasse diante dos irmãos, porque ele diz: olha, eu estou muito alegre porque em breve estarei novamente com vocês, estou me preparando para estar com vocês e quero ser bem recebido como quero recebê-los bem, né? Ou quando chegar e for bem recebido, também da mesma forma tratar com vocês, né? De maneira em que eu não venha me achar melhor do que vocês, não porque eu exortei vocês em uma carta, não porque eu chamei a atenção de alguns pecadores, muito pelo contrário. Sabe o que eu preciso fazer quando eu chegar aí? Aí ele vai falar aqui nos últimos versículos, o que para mim é o mais tremendo. Ele fala: olha, porque eu temo que quando chegar não vos achei como eu quereria, e que não serei encontrado por vós como vocês queriam também. Que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, injunções e tumultos. Né? Ele não queria que isso acontecesse. Muito pelo contrário, ele fala: e que quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós. Eu quero ser, se for possível, diminuído, porque quem tem que crescer é Cristo. Mas aí ele fala algo que toca o meu coração: e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da imundícia e fornicação e lascívia que cometeram. O mais importante, irmãos, é que, independente, inclusive, de você ter conhecimento que alguém falhou, que alguém pecou, cometeu alguma coisa contra Deus, cometeu alguma coisa contra outra pessoa, que você peça a Deus para você ter humildade para, primeiro, enxergar que você também pode estar na mesma condição daquela pessoa um dia, que você pode também cair no mesmo erro, que você pode pecar também. E de certa forma, o que é mais maravilhoso para mim nesse último versículo, no versículo 21, né? Que ele vai lamentar, ele fala que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram. Porque, infelizmente, aqueles que não se arrependeram, que não tiveram como se consertar, né? Infelizmente, se padecerem nessa condição, se morrerem nessa condição, estão destinados ao sofrimento eterno, à morte eterna, à vivência com o inimigo, com Satanás no inferno. Então Paulo ele fala que eu lamente por esses, porque para mim era muito mais importante que na exortação, que no momento em que eu os chamei a atenção através de uma carta, que esses tivessem se arrependido, tivessem se convertido ou convertido seus corações e voltassem a viver uma vida na presença de Deus. Então, o mais importante para a gente aprender é que nós precisamos compreender que estamos na mesma condição de qualquer um outro, inclusive daqueles que pecam, que cometem erros, porque um dia pode ser eu, um dia pode ser você também a falhar, porque nós ainda estamos sujeitos a pecar. Falei isso em uma lição anterior. Nós ainda somos capazes de cometer erros. Então, queridos, que a gente seja humilde, que a gente se coloque sempre na mesma condição, ou, se possível, em alguma condição até inferior a outras pessoas, para que não venhamos a cometer esse pecado terrível que Deus odeia, que é o orgulho de acharmos que nós somos melhores uns do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Inclusive, considere aquele que peca, né? Considere aquele que errou, que cometeu uma falha, porque ele também pode se consertar. Ele também pode. Lamente por ele. Ore a Deus por ele. E peça a Deus para que o Senhor te mantenha, para que você não venha cometer a mesma falha, não venha cometer o mesmo erro.
Mas independentemente disso, trate esse com amor, trate esse com respeito, né? Trate esse com dignidade. Não se coloque acima daquele que peca. Se coloque na condição de que você também é capaz de pecar. Eu, quando dava aula para a juventude, na igreja, eu sempre dizia para eles: olha, nós somos capazes de adulterar, nós somos capazes de fornicar, nós somos capazes de matar, nós somos capazes. Tratávamos numa aula sobre a questão da homossexualidade. Somos capazes de um dia, né, acontecer algo na nossa vida. Quantos exemplos a gente tem visto recentemente de jovens cristãos, pessoas cristãs que caminhavam com o Senhor e que agora estão anunciando que são homossexuais, né, e se entregando aos pecados da sua carne, infelizmente, né? É um pouco triste essa questão, mas precisamos respeitar, precisamos orar por essas pessoas, precisamos amar essas pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, e nós não podemos achar que porque hoje nós estamos talvez bem com o Senhor, talvez talvez a gente nem esteja tão bem assim. Talvez você olhe para a sua vida hoje e observe que você nem está tão bem assim com o Senhor, né? Que a sua condição espiritual também não é lá as melhores, que você tem suas mazelas, que você tem seus espinhos na carne, né? Suas situações de dificuldade, que você possa se gloriar nisso. Por quê? Porque Paulo vai dizer que ele se gloria na fraqueza, no momento que ele está fraco, no momento que ele depende mais de Deus. E ele fala que ele se gloria mais nas suas fraquezas e em algumas outras circunstâncias, dificuldades, né, lutas que ele enfrenta. Por quê? Porque nesse momento ele depende ainda mais de Deus, ele depende ainda mais do Senhor. E aí ele não tem a capacidade de se sentir melhor do que os outros, de se orgulhar. Muito pelo contrário, ele se coloca numa condição de humildade e de total dependência de Deus, que é o que de fato precisamos viver. Uma total dependência de Deus, de maneira humilde e acreditando que só com Ele, só com a ajuda dEle, nós somos capazes de um dia morarmos no céu. Porque é Ele quem nos ajuda nas nossas dificuldades. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem nos auxilia quando nós pecamos, que sinaliza dentro de nós que falhamos e precisamos pedir perdão e nos reconciliarmos com o Senhor, né? Então, que a gente se coloque na total dependência de Deus, de forma humilde, jamais deixando que o orgulho te domine. Porque, sim, há algumas coisas que Deus odeia e uma delas é o orgulho. Tá bom, querido? Fico por aqui, que Deus te abençoe, que você seja abençoado com esse estudo. Espero que você possa ler novamente esse texto, meditar nesse texto e que Deus te abençoe, ilumine a tua mente, que você seja humilde, que você coloque o seu coração sempre na dependência do Senhor, que você entenda que você não é melhor do que aquele que pecou, mas que você se encontra na mesma condição e pode vir a fazer a mesma coisa. E olha que coisa tremenda, a gente falou sobre Paulo. Paulo foi um dos homens que mais cometeu violência contra o cristão, né? Matou em nome de Deus, entre aspas, os cristãos, perseguia, prendeu, mas ele aqui, com mais uma vez, declara que não tinha motivo algum para se exaltar, para se orgulhar, para se gloriar, mas muito pelo contrário, que ele queria ser humilhado quando estivesse diante dos irmãos, que ele queria ser o menor, que assim nós possamos viver uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor, mesmo que você se encontre numa condição espiritual, que você acha que tá ok, não se ache melhor do que ninguém. Seja humilde, não deixe que o orgulho venha te dominar, porque Deus odeia o orgulho.
Ele não odeia pessoas, ele não vai te odiar se você for orgulhoso, mas ele odeia o que você está praticando se você praticar o orgulho, tá bom? Deus te abençoe. Mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais com outras pessoas, para que Deus possa abençoar outras famílias, para que Deus possa abençoar outras vidas, tá bom? Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe.